Imagine descobrir o amor verdadeiro no meio de plantas arquitetônicas e contratos milionários. Uma história onde tradição mineira encontra a modernidade paulistana, criando algo completamente inesperado. Me conta aí nos comentários. Só onde você está assistindo? E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Agora vem comigo nessa jornada emocionante. O relógio do escritório marcava 14h47 quando Denner Ramos ajustou a gravata pela 5ª vez naquela tarde. Seus dedos tamborilavam impacientes sobre a mesa de mogno enquanto observava São Paulo se estender através das janelas do 35º andar. A Faria Lima pulsava lá embaixo como uma artéria financeira, mas sua mente estava focada no projeto que definiria sua carreira. Senhor Ramos, a arquiteta chegou, anunciou Marina, sua secretária, com aquele tom respeitoso que ele havia cultivado ao longo de 15 anos, construindo seu império imobiliário. Denner respirou fundo. 5 arquitetos haviam fracassado em entender sua visão. 5 propostas medíocres que pareciam saídas de uma linha de produção. Cristiane Rodrigues, seria diferente ou apenas mais uma decepção? A porta se abriu e ela entrou com pressa controlada, uma pasta marrom sob o braço e algumas mechas de cabelo escapando do coque improvisado. Seu vestido azul marinho era simples, elegante sem ser ostensivo. Não usava joias além de pequenos brincos de prata que captavam a luz da tarde. Desculpe o atraso, disse ela, estendendo a mão com firmeza. A Marginal Pinheiros estava impossível. Denner apertou sua mão e sentiu algo inesperado. Calos sutis nas pontas dos dedos. Uma arquiteta que ainda desenhava à mão. Denner, Ramos, prazer conhecê-la, Cristiane. O prazer é meu. Seus olhos percorreram o escritório rapidamente, avaliando. Impressionante vista, deve inspirar grandes projetos. Na verdade, me deixa claustrofóbico às vezes, confessou ele, surpreendendo-se com a honestidade. Todos esses prédios iguais. Cristiane sorriu pela primeira vez, transformando completamente sua expressão. Então talvez estejamos na mesma página. Ela abriu a pasta sobre a mesa de reuniões e Denner se aproximou, captando um perfume discreto de jasmim. Suas mãos moviam-se com precisão, enquanto organizava plantas e esboços. Senhor Ramos, posso ser direta? Pode. Seu terreno na Faria Lima é privilegiado, mas também é uma responsabilidade. São Paulo está perdendo sua alma arquitetônica. Viramos uma cidade de caixas de vidro sem personalidade. Seus dedos traçaram linhas nos desenhos. Proponho algo revolucionário. Denner inclinou-se sobre os papéis. Os traços eram firmes, elegantes, combinando elementos que ele nunca imaginara juntos. Veja aqui, continuou Cristiane. Elementos da arquitetura colonial mineira integrados ao design contemporâneo. Não estou falando de pastiche, mas de uma síntese autêntica. Muxarabes modernos que filtram a luz, pátios internos que respiram, materiais brasileiros nobres. Isso é completamente diferente de tudo que vi. Porque não tememos nossa identidade cultural. Por que esconder quem somos atrás de fachadas internacionais genéricas? A paixão em sua voz era contagiante. Denner se pegou imaginando não apenas o projeto, mas a mulher que concebera aquelas ideias. Quanto tempo precisa para desenvolver isso? 6 meses para o projeto executivo completo. E seu preço? Cristiane o encarou diretamente. Não trabalho só pelo dinheiro, Sr. Ramos. Trabalho pela possibilidade de criar algo significativo. Se aceitar minha proposta, será porque confia na minha visão. Por um momento, o silêncio preencheu o escritório. Denner estava acostumado a negociar valores, prazos, percentuais. Não estava preparado para alguém que falasse de propósito. Aceito, disse finalmente. Cristiane estendeu a mão novamente. Então temos um acordo. Quando suas palmas se tocaram, Denner teve a estranha sensação de que estava selando muito mais que um contrato profissional. Mas será que Cristiane sentia a mesma conexão ou Denner estava se iludindo com fantasias românticas? 3 semanas depois, o escritório de Denner havia se transformado. Mesas de desenho ocupavam um canto, tubos de plantas se empilhavam contra a parede e o aroma de café forte competia com o cheiro de papel vegetal.
Cristiane chegava sempre às 8 horas, 1 hora antes de qualquer outro funcionário. Bom dia, workaholic, brincou Denner, entrando com 2 cafés na mão. Não sou workaholic, sou apaixonada pelo que faço. Ela aceitou o café sem levantar, os olhos dos desenhos. Há diferença. Qual? Workaholic trabalha por vício. Eu trabalho por amor. Denner puxou uma cadeira para junto dela. Nos últimos dias, havia criado pretextos para ficar próximo enquanto ela desenhava. Seus movimentos eram hipnóticos, a caneta deslizando em curvas precisas, os cálculos mentais refletidos em pequenas rugas de concentração na testa. Pode me explicar isso aqui? Ele apontou para uma série de arcos interconectados, claustros contemporâneos, inspirados nos mosteiros, mas adaptados para a área de convivência. Sua mão roçou a dele enquanto traçava as linhas. Vê como a luz circula? É a arquitetura que respira. Como aprendeu tudo isso? Cristiane finalmente o encarou. Nasci em Tiradentes. Cresci brincando entre igrejas barrocas e casarões coloniais. Minha avó dizia que a arquitetura brasileira tem alma, diferente dessas construções europeias frias. Sua avó era arquiteta? Era benzedeira, Cristiane sorriu. Mas entendia de espaços sagrados melhor que qualquer técnico. E como chegou até São Paulo? Bolsa de estudos na FAU-USP. A cidade inteira colaborou para me mandar estudar. Até hoje mando dinheiro. Para lá. Denner ficou em silêncio. Sua própria trajetória havia sido pavimentada por privilégios. Colégio particular, universidade no exterior, contatos familiares. Cristiane construíra tudo sozinha. Quer almoçar? Perguntou impulsivamente. Obrigada, mas prefiro não misturar trabalho com... Ela hesitou. Com quê? Com complicações. A resposta foi como um balde de água fria, mas Denner admirou sua honestidade. Quantas mulheres já haviam se interessado por sua conta bancária antes de conhecer sua personalidade? Entendo. Então vou buscar sanduíches e comemos aqui mesmo. Denner, é só comida, Cristiane. Profissionais podem almoçar juntos. Ela suspirou. Está bem, mas eu pago minha parte. 30 minutos depois, dividiam sanduíches de rosbife sobre plantas arquitetônicas. Cristiane falava sobre as técnicas construtivas tradicionais mineiras, gesticulando com meio sanduíche na mão. Denner mal ouvia as palavras, hipnotizado pela animação em seus olhos castanhos. Você está me escutando? Perguntou ela de repente. Claro, técnicas tradicionais. Muito interessante. Mentiroso. Mas ela sorriu. No que estava? Pensando em como você fica diferente quando fala de arquitetura. Diferente como? Luminosa. O rubor subiu pelas bochechas de Cristiane. Ela baixou os olhos para o sanduíche, mas Denner viu o sorriso contido. Voltando ao trabalho, murmurou ela. Mas quando se inclinaram sobre os desenhos novamente, a distância entre eles parecia menor. Seus ombros quase se tocavam, e Denner podia sentir o calor irradiando de sua pele. O telefone tocou estridentemente. Ramos Desenvolvimento. Denner, é a Valéria Torres. O nome o fez endurecer. Cristiane percebeu a mudança e discretamente se afastou. Valéria, o que posso fazer por você? Soube que está desenvolvendo algo grandioso na Faria Lima. Que tal um encontro para conversarmos sobre parcerias? Não vejo necessidade. Denner, querido, não seja teimoso. Tenho influência na Câmara Municipal, posso facilitar aprovações ou complicá-las. Cristiane o observava com curiosidade. Denner cobriu o telefone com a mão. Ex-namorada. Política. Problema potencial. Ah, Valéria, estou ocupado agora. Depois conversamos. Claro, mas não demore muito para me procurar. Denner desligou com força excessiva. Problema sério? Perguntou Cristiane. Espero que não. Mas a semente da preocupação havia sido plantada. Valéria Torres nunca ligava por acaso. E se essa ligação fosse apenas o primeiro movimento de um jogo muito mais perigoso? O Copacabana Palace brilhava como uma joia art deco contra o céu escuro do Rio de Janeiro. O baile beneficente anual atraía a elite brasileira, e Denner havia debatido por semanas se deveria convidar Cristiane. Quando finalmente reuniu coragem, ela hesitou tanto que ele quase desistiu.
É trabalho, insistira ele. Networking importante para o projeto. Se é trabalho, por que preciso de vestido de gala? Porque são as regras deles, não minhas. Agora, esperando no saguão do hotel, Denner ajustava o smoking pela terceira vez. Será que ela mudara de ideia? Será que... Denner! Ele se virou e esqueceu completamente como respirar. Cristiane descia a escadaria com um vestido azul turquesa que fluía como água ao redor de seu corpo. O tecido era simples, mas o corte impecável realçava sua silhueta. Ela havia prendido o cabelo em um coque baixo, deixando algumas mechas soltas que emolduravam seu rosto. Os únicos acessórios eram brincos de ouro antigo, provavelmente herança de família. Você está... Ele engoliu em seco. Deslumbrante. Obrigada. Ela alisou o vestido nervosamente. Ainda não acredito que vim. Eu sim, você pertence a lugares bonitos. O salão principal fervilhava com conversas em 3 idiomas diferentes. Denner guiou Cristiane entre os grupos, apresentando-a como a arquiteta brilhante do meu novo projeto. Ela cumprimentava com elegância natural, mas ele notava como seus dedos brincavam com a alça da bolsa quando se sentia intimidada. Champanhe? Ofereceu um garçom. Prefiro água, obrigada. Não bebe? Rarely. Meu pai sempre dizia que álcool nubla o julgamento. Sábio conselho. A orquestra começou uma valsa. Lenta. Casais deslizavam pela pista de dança como fantasmas elegantes. Dança? Perguntou Denner. Não sei valsar. Eu ensino. Seus dedos entrelaçaram-se e Denner a conduziu para a pista. Cristiane era tensa no começo, contando mentalmente os passos, mas gradualmente relaxou, deixando-se guiar pelo ritmo e pela pressão suave de sua mão nas costas. Está indo bem, murmurou ele em seu ouvido. Mentiroso. Pisei no seu pé 3 vezes. Não senti, porque usa sapatos de couro grosso. Eles riram baixinho e algo mudou. A tensão formal do ambiente dissolveu-se. Era apenas um homem e uma mulher dançando, perdidos em seu próprio mundo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Denner quando a música terminou. Pode tentar. Eles se retiraram para a varanda, onde o som das ondas competia com a música do salão. Por que nunca se casou? Cristiane apoiou-se na balaustrada, o vento marinho brincando com as mechas soltas de seu cabelo. Pergunta direta. Sou homem direto. Nunca encontrei alguém que valesse a pena abrir mão da minha independência. E precisa abrir mão? Na minha experiência, sim. Homens querem que a mulher se diminua para eles se sentirem maiores. Nem todos. Você fala por experiência própria? Touché. Denner pensou em seus relacionamentos anteriores. Mulheres que o admiravam pelo status, que concordavam com tudo que dizia, que nunca o desafiavam intelectualmente. Toque, admitiu. Mas talvez eu só não tenha encontrado a mulher certa. Ou talvez você não tenha sido o homem certo. A honestidade brutal de Cristiane deveria tê-lo ofendido. Em vez disso, ele se sentiu desafiado de uma forma estimulante. E você? Já foi a mulher errada para alguém? Provavelmente. Sou teimosa, independente demais, trabalho muito... Dedicada, autossuficiente, apaixonada pelo que faz. São as mesmas características com nomes diferentes. Questão de perspectiva. Eles ficaram em silêncio, observando as luzes da cidade refletidas no mar. Denner podia sentir a presença dela como uma corrente elétrica. Cristiane? Sim? Se eu não fosse seu cliente, você teria vindo comigo hoje? Ela demorou para responder. Não sei. Por quê? Porque estou começando a desejar que você esteja aqui por outros motivos. Denner, desculpe, não queria pressionar. Não está pressionando, é só que... Ela suspirou. Isso é complicado. As melhores coisas geralmente são. A orquestra começou outro número, mais suave desta vez. Cristiane se virou para ele, seus olhos refletindo as luzes do salão. Uma última dança? Depois voltamos para São Paulo e fingimos que foi só trabalho. Prometido. Mas quando ele a tomou nos braços novamente, ambos sabiam que era uma promessa impossível de cumprir. Conseguiriam mesmo separar o pessoal do profissional? Ou já era tarde demais para voltar atrás? 2 semanas depois do baile,
Denner sugeriu uma viagem a Ouro Preto para estudar arquitetura colonial de referência. Cristiane aceitou com a condição de que visitassem também Tiradentes, sua cidade natal. Ele alugou um carro e partaram numa sexta-feira, deixando São Paulo sob sua habitual névoa matinal. A estrada para o interior mineiro serpentava entre montanhas cobertas de mata atlântica. Cristiane havia trocado seus ternos formais por jeans e blusa de algodão, os cabelos soltos dançando na brisa que entrava pela janela entreaberta. — Está nervosa? Perguntou Denner, notando como ela mexia nas mãos. — Um pouco. Faz 2 anos que não vou em casa. — Por que tanto tempo? — Trabalho. E também é complicado voltar quando você saiu para conquistar o mundo e ainda está conquistando. Eles devem estar orgulhosos. Estão, mas há pressão também. Sou a menina que deu certo. Todo mundo espera que eu tenha respostas para tudo. Denner compreendia. Ele próprio carregava o peso das expectativas familiares, embora de origem completamente diferente. Ouro Preto apareceu como uma visão entre as montanhas. Casas coloniais escalonadas pelas encostas, torres de igrejas perfurando o céu azul. Eles se hospedaram numa pousada histórica e passaram a tarde explorando as ruas de pedra. — Vê a harmonia? Disse Cristiane, apontando para a sequência de fachadas. Cada casa é única, mas há unidade no conjunto. É isso que tentamos recriar, no projeto. Denner observava mais ela que a arquitetura. Cristiane transformava-se naquele ambiente, mais relaxada, mais ela mesma. Seus passos ecoavam familiarmente nas pedras irregulares. — Quer ver minha igreja favorita? Perguntou ela ao fim da tarde. A igreja de São Francisco de Assis erguia-se imponente contra o céu que começava a rosear. Denner seguiu Cristiane, pelo interior barroco, impressionado com a riqueza de detalhes dourados. — Aleijadinho esculpiu esses anjos, murmurou ela, tocando suavemente uma coluna entalhada. Imagine criar tanta beleza com as mãos deformadas. Você fala dele como se o conhecesse pessoalmente. De certa forma, conheço. Cresci ouvindo histórias sobre ele. Para nós mineiros, ele não é só um artista histórico, é família. Eles saíram para o adro da igreja justamente quando o sol se punha atrás das montanhas. O céu explodiu, em tons de laranja e rosa, banhando Ouro Preto numa luz dourada que parecia saída de um quadro barroco. — É mágico, sussurrou Denner. É casa. Algo na voz dela o fez se virar. Cristiane olhava a paisagem com uma expressão de longing misturado à melancolia. — Sente falta? — Todos os dias, mas não posso voltar para trás. — Por que não? — Porque cresci. E quando você cresce, não cabe mais nos lugares pequenos. Denner se aproximou. Talvez não seja questão de tamanho do lugar, mas de encontrar as pessoas certas para dividir qualquer lugar. Cristiane o encarou. A luz dourada do pôr-do-sol criava reflexos em seus olhos castanhos, transformando-os em âmbar líquido. Denner. Eu sei. Complicado. Sempre complicado. Não é só isso. Então o que é? É que você me faz querer arriscar. A confissão pairou entre eles como incenso invisível. Denner ergueu a mão e tocou suavemente seu rosto. Então arrisque. O beijo aconteceu naturalmente, inevitavelmente. Cristiane o surpreendeu respondendo com uma intensidade que desmentira sua aparente hesitação. Seus lábios eram macios, com gosto de café com açúcar mascavo que ela bebera na pousada. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. — Isso vai mudar tudo, sussurrou ela. Já mudou. A noite caiu sobre Ouro Preto como um manto aveludado, envolvendo 2 corações que finalmente admitiram o que vinham sentindo há semanas. Na manhã seguinte partiram para Tiradentes. Cristiane estava mais calada, perdida em pensamentos. As montanhas davam lugar a colinas mais suaves e logo avistaram as torres da cidade natal dela. — Pronta? Perguntou Denner, estacionando na pracinha central. — Não, mas vamos mesmo assim. Que recepção Denner receberia da família e comunidade de Cristiane? E como reagiriam ao descobrir que ela trouxera um namorado milionário? A casa da família Rodrigues ficava numa rua tranquila, com um jardim frontal repleto de rosas e jasmins.
Antes mesmo de baterem na porta, ela se abriu, revelando uma mulher baixinha de cabelos grisalhos e avental florido. Cristiane! Minha... filha! Mãe! Cristiane correu para os braços maternos como uma menina. Dona Aparecida a abraçou com força antes de notar Denner parado respeitosamente alguns passos atrás. E esse moço bonito? Mãe, esse é o Denner, meu... namorado. A palavra saiu com certa dificuldade, como se ainda estivesse se acostumando com ela. Dona Aparecida estudou Denner de cima a baixo, com o olhar inquisitivo típico das mães mineiras. Prazer conhecê-la, Dona Aparecida. Denner estendeu a mão, mas ela o surpreendeu com um abraço apertado. Nada de cerimônia, meu filho. Entre, que o almoço está na mesa. A casa era simples, mas impecavelmente limpa. Móveis de madeira escura, toalhas de crochê, santos espalhados pelas estantes. O aroma de feijão tropeiro e frango com quiabo perfumava o ar. Aparecida! Quem chegou? Gritou uma voz masculina do quintal. Seu Norberto, venha ver, respondeu Dona Aparecida. Um homem alto e magro apareceu secando as mãos num pano. Seus olhos, idênticos aos de Cristiane, avaliaram Denner rapidamente. Pai, esse é o Denner. Seu Norberto. O aperto de Dudimore mão foi firme, prolongado. Cristiane falou de você. Falou? Denner olhou surpreso para Cristiane, que corou. Só coisas boas, murmurou ela. Durante o almoço, Denner foi bombardeado com perguntas disfarçadas de conversa casual. Que fazia da vida onde nascera, como conhecera Cristiane, quais suas intenções com a filha deles. Denner tem uma empresa de desenvolvimento urbano em São Paulo, explicou Cristiane. Estamos trabalhando juntos num projeto. Ah, então é rico, disse Dona Aparecida sem rodeios. Mãe, que foi? Rico não é defeito, ruim é homem. Pobre sem ambição. Denner quase se engasgou com o feijão tropeiro. Dona Aparecida, tenho condições financeiras boas, sim, mas isso não é o mais importante. Não? Então o que é? Sua filha. O silêncio se instalou sobre a mesa. Seu Norberto parou de mastigar. Dona Aparecida ergueu as sobrancelhas e Cristiane ficou vermelha como um pimentão. Explique melhor isso aí, meu filho, disse seu Norberto. Denner respirou fundo. Conheci muitas mulheres, seu Norberto, mas nunca nenhuma como Cristiane. Ela é inteligente, talentosa, honesta. Tem princípios sólidos e não se intimida com nada. Me faz querer ser uma pessoa melhor. E você é pessoa ruim? Perguntou Dona Aparecida. Não ruim, mas incompleto. Ela trocou um olhar significativo com o marido. E quais suas intenções com nossa filha? Mãe, pelo amor de Deus, protestou Cristiane. Deixa ela perguntar, disse Denner calmamente. Dona Aparecida, pretendo conquistar o coração da Cristiane, se ela me permitir. E se conquistar? Vou pedir ela em casamento. O garfo de Cristiane caiu no prato com um ruído metálico. Todos se viraram para ela. Você quer se casar comigo? Quero passar o resto da vida com você. Se você quiser passar comigo. Lágrimas brotaram nos olhos de Cristiane. Denner. Não precisa responder agora, só queria que soubesse. Dona Aparecida se levantou abruptamente. Vou buscar a sobremesa. Na cozinha, Denner a ouviu sussurrando agitadamente com o marido. Cristiane o encarava, com expressão indecifrável. Era isso que você veio fazer aqui? Perguntou ela baixinho. Não, vim conhecer sua família. Mas quando sua mãe perguntou... Você falou sério? Completamente. Mas nos conhecemos há 3 meses. E... é muito rápido. Para quê? Para saber que te amo? A palavra pairou entre eles como uma borboleta delicada. Cristiane piscou várias vezes. Você me ama? Perdidamente. Dona Aparecida voltou com o doce de leite caseiro, fingindo não notar a tensão na sala. Experimentem isso aqui, receita da minha avó. O resto da tarde passou num borrão. Visitaram a igreja onde Cristiane fora batizada, a escola onde estudara, a casa da madrinha que ajudara a pagar seus estudos. Em cada lugar, Denner
era apresentado com orgulho crescente. À noite, caminhavam pela praça central quando Christiane finalmente falou. Eu também te amo. Denner parou no meio da calçada. O quê? Você me ouviu. Repete. Eu te amo, Denner Ramos. E me assusta muito. Ele a tomou nos braços ali mesmo, na frente da igreja matriz, sob o olhar curioso dos moradores que passavam. Se positimo titandes. Por que assusta? Porque nunca senti isso antes. Porque você pode me quebrar em 1000 pedaços. Nunca faria isso. Promete? Prometo. Quando voltaram para a pousada naquela noite, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre. Mas será que o amor seria suficiente para enfrentar os desafios que os esperavam de volta à realidade paulistana? 6 meses depois, o projeto estava finalmente tomando forma. A estrutura do complexo se erguia majestosa na Faria Lima. E Christiane passava longas horas no canteiro, supervisionando cada detalhe. Sua relação com Denner havia se aprofundado gradualmente. Jantares íntimos, fins de semana em Campos do Jordão, noites conversando até o amanhecer. Era uma quinta-feira chuvosa quando Denner apareceu no canteiro com um sorriso misterioso. Preciso te mostrar uma coisa, disse ele, oferecendo um capacete e botas de segurança. O quê? Algum problema na obra? Você vai ver. Eles subiram pelos andaimes até o que seria o terraço central do complexo. A chuva havia parado, deixando São Paulo lavada e brilhante sob as luzes da cidade. Dali de cima, podiam ver a Avenida Paulista piscando como uma constelação horizontal. É impressionante, murmurou Christiane, apoiando-se na grade de proteção. Era aqui que eu queria te trazer. Por quê? Denner respirou fundo. Porque aqui é onde tudo começou. Onde sua visão se tornou realidade. Onde 2 estranhos se conheceram e... Ele se ajoelhou. Christiane se virou e ofegou, levando a mão à boca. Denner, Christiane Rodrigues, ele disse, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você transformou minha vida de formas que eu nem imaginava possíveis. Me ensinou que sucesso não se mede em metros quadrados ou contratos assinados. Me ensinou a ver beleza onde eu via apenas números. A caixa se abriu revelando um anel de noivado deslumbrante, uma esmeralda central cercada por pequenos diamantes. Esmeralda, sussurrou ela, como as pedras de Minas. Para nunca esquecermos de onde você veio, e espero que nunca esqueça, que foi lá que me apaixonei por você completamente. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Christiane. Denner, casa comigo? Não apenas para dividir uma vida, mas para construir uma juntos? Por um momento, ela ficou em silêncio, olhando alternadamente para ele e para o anel. O vento noturno balançava seus cabelos soltos. Levanta, disse finalmente. Denner obedeceu, confuso e nervoso. Você tem certeza? Perguntou ela. Certeza mesmo, porque eu não sou fácil de conviver. Sou teimosa, trabalho demais, tenho opiniões fortes, e eu te amo exatamente por isso. E eu vou querer uma cerimônia em Tiradentes com meus pais, meus vizinhos, onde você quiser. E vou manter meu sobrenome profissionalmente. Claro, e não vou abrir mão da minha carreira. Jamais pediria isso. Christiane sorriu através das lágrimas. Então sim, eu caso com você. Denner, ergueu do chão e a girou no ar, ambos rindo como adolescentes. Quando a colocou no chão, deslizou o anel em seu dedo. O encaixe foi perfeito. Como sabia meu número? Perguntou ela, admirando a joia. Pedi ajuda à sua mãe. Você ligou para minha mãe? No dia seguinte à nossa visita, queria a bênção dela antes de comprar o anel. E? Ela disse que já sabia que íamos casar antes mesmo de nos conhecer. Como assim? Intuição de mãe ou benzedura mineira? Não questionei. Eles ficaram abraçados no terraço, contemplando a cidade que se estendia a seus pés. O complexo ao redor deles era mais que concreto e aço. Era símbolo de tudo o que haviam construído juntos. Quando você quer casar? Perguntou Denner. Logo antes que eu perca a coragem. Nunca vai perder, é a mulher mais corajosa que conheço. Me sinto corajosa com você.
Na semana seguinte, a notícia do noivado se espalhou pelos círculos sociais e profissionais de São Paulo. Revistas de arquitetura queriam entrevistas sobre o casal que mistura amor e negócios. Fornecedores enviavam presentes caros. A agenda social de Denner explodiu, com convites para eventos onde queriam exibir o casal do momento. Mas em meio a toda a agitação, uma ligação perturbou a paz recém-encontrada. Denner, é a Valéria Torres. Ouvi falar do seu noivado. Parabéns. Obrigado. Gostaria de conversar com você, pessoalmente. É sobre o projeto da Faria Lima. O que tem? Surgiu uma questão na Câmara Municipal. Nada grave, mas melhor resolvermos logo. Que tipo de questão? Prefiro explicar pessoalmente. Que tal amanhã no meu escritório? Valéria. Denner, você não quer problemas no projeto agora, quer? Principalmente com casamento chegando. Despesas aumentam, não é mesmo? A ameaça velada era cristalina. Denner cerrou os punhos. Tudo bem. Amanhã às 15 horas. Perfeito. E Denner, venha sozinho. É melhor para todos. O que Valéria Torres planejava exatamente? E por que queria Denner sozinho? O escritório de Valéria Torres ficava num elegante prédio comercial na Vila Olímpia. Denner chegou pontualmente às 15 horas, encontrando-a impecavelmente vestida num tailleur vermelho que combinava com seu batom. Denner, que alegria te ver. Ela se aproximou como se fosse beijar seu rosto, mas ele se afastou sutilmente. Valéria, vamos direto ao assunto. Sempre tão direto. Ela riu, mas havia frieza em seus olhos. Sente-se, por favor. O escritório estava decorado com fotos dela ao lado de políticos importantes, placas de homenagem e diplomas de cursos de gestão pública. Valéria se sentou atrás da mesa executiva, criando uma atmosfera formal. Então, sobre o projeto... Que problema? Surgiu? Bem, a Câmara está revisando as normativas para construções na região da Faria Lima. Questões de preservação histórica, sabe como é? Preservação histórica? Na Faria Lima? Exatamente. Descobrimos que o terreno onde você está construindo tem relevância cultural. A antiga fazenda de café do século XIX. Denner franziu o testa. Isso é absurdo. Fizemos todos os estudos de viabilidade. Não há nada de histórico naquele terreno. As leis mudam, querido, e novas pesquisas revelam coisas interessantes. Valéria abriu uma pasta. Terão que fazer estudos de impacto histórico-cultural. Pode levar meses, anos até. Quanto? Como assim? Quanto quer para fazer isso desaparecer? Valéria fingiu-se ofendida. Denner, está me acusando de corrupção? Estou perguntando qual seu preço. Não é questão de dinheiro. Ela se levantou e caminhou até a janela. É questão de adequação social. Explique. Seu projeto precisa incluir espaços culturais comunitários. Especificamente, um centro cultural gerenciado pela minha fundação. Sua fundação? Instituto Valéria Torres para a Preservação Cultural, sem fins lucrativos, claro. Denner compreendeu o esquema. E quanto você quer de área? 2.000 metros quadrados no térreo, com isenção de taxas condominiais. Isso representa milhões em perda de receita, ou bilhões em prejuízo se o projeto for embargado. Eles se encararam em silêncio. Valéria sorria com a confiança de quem sabia estar segurando todas as cartas. Por que está fazendo isso? Perguntou Denner. Fazendo o quê? Você sabe muito bem. Valéria voltou à mesa e se sentou, cruzando as pernas elegantemente. Denner, você me magoou profundamente quando terminou nosso relacionamento. Isso foi há 3 anos. E terminei porque descobri que você usava sua influência política para me favorecer sem eu saber. Eu te ajudava porque te amava. Você me usava para construir seu próprio poder. E agora você está se casando com uma arquiteta qualquer do interior. Cuidado com o que vai dizer sobre Cristiane. A máscara de civilidade de Valéria começou a escorregar. Ela não é do seu mundo, Denner. Não entende como as coisas funcionam em São Paulo. Ela é mais honesta que qualquer pessoa deste mundo. Honestidade não constrói impérios. Não quero império construído sobre corrupção. Valéria bateu a mão na mesa.
Você vai aceitar minha proposta ou não? Não? Então prepare-se para uma guerra judicial que vai durar anos. E Denner, sua noivinha vai descobrir do que você é capaz quando está encurralado. O que isso significa? Significa que vou investigar cada tijolo desse projeto, cada documento, cada aprovação. Se houver irregularidade, vou encontrar. E, quando encontrar, a responsabilidade legal também recai sobre a arquiteta responsável. O sangue de Denner gelou. Você não ousaria envolver Christiane nisso. Não quero envolver, mas se for necessário para te fazer ver a razão... Denner se levantou bruscamente. Esta conversa acabou. Pense bem, Denner, você tem uma semana para reconsiderar. Não preciso de uma semana. A resposta é não. Veremos. Denner saiu batendo a porta. No elevador, suas mãos tremiam de raiva. Como Valéria ousava ameaçar Christiane? Como havia se tornado tão mesquinha e vingativa? Quando chegou ao escritório, Christiane estava debruçada sobre as plantas, fazendo ajustes finais nos detalhes internos. Como foi a reunião? Perguntou ela sem levantar os olhos. Denner hesitou. Deveria contar tudo? Preocupá-la com ameaças vazias? Ou tentar resolver sozinho? Reunião chata, questões burocráticas. Nada sério. Nada que não se resolva. Mas quando Christiane finalmente o encarou, seus olhos perceptivos captaram algo. Tem certeza? Você parece tenso, só cansado. Ela se aproximou e tocou seu rosto suavemente. Denner, se há algum problema com o projeto, preciso saber. É minha responsabilidade profissional. Eu sei. E se houver algo realmente sério, você será a primeira a saber. Promete? Prometo. Mas enquanto beijava sua testa, Denner sabia que estava mentindo. E também sabia que Valéria Torres não fazia ameaças vazias. Como Denner protegeria Christiane sem revelar a chantagem? E até onde Valéria estaria disposta a ir? As semanas seguintes foram um redemoinho de preparativos para o casamento. Christiane havia escolhido a Igreja do Rosário em Tiradentes para a cerimônia, seguida de recepção no clube local. A lista de convidados misturava de forma peculiar a elite paulistana com moradores simples da cidade mineira. 500 pessoas, suspirou Dona Aparecida ao telefone. Como vou dar conta da comida? Mãe, contratamos um buffet de São Paulo, lembrou Christiane, ajustando o véu no espelho da boutique. Buffet paulista não sabe fazer comida mineira de verdade. Vou ter que complementar. Denner observava os preparativos com crescente ansiedade. A cada dia que passava sem notícias de Valéria, sua tensão aumentava. Ela estava quieta demais, planejando algo. O vestido ficou perfeito, disse a costureira, fazendo os últimos ajustes. O vestido de Christiane era uma obra de arte, seda pura com aplicações de renda de bilro tradicional mineira. O corte clássico realçava sua silhueta, enquanto a cauda discreta adicionava elegância sem ostentação. Minha avó faria esse tipo de renda, murmurou Christiane, tocando delicadamente os detalhes. Onde conseguiu? Encomendei direto, de São João del Rei. Levou 3 meses para ficar pronta. Denner sorriu vendo-a admirar o próprio reflexo. Mesmo com toda a preocupação sobre Valéria, momentos como esse o lembravam por que estava se casando. Lindo, disse ele baixinho. Não pode ver o vestido antes do casamento, protestou a costureira. Dá azar. Já vi tanta coisa linda nela que um pouco mais não vai fazer diferença. Christiane corou, mas sorriu. Sai daqui. Ainda temos que escolher as flores. O telefone de Denner tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Ramos, é Cláudia Rojas, assessora da vereadora Valéria Torres. O estômago de Denner se contraiu. O que quer? Preciso falar com o senhor, é urgente. Sobre? Não posso falar por telefone. Pode me encontrar no Café Tortoni em 1 hora? Por que deveria? Porque sou amiga do senhor e da sua noiva. A ligação caiu. Denner ficou encarando o telefone, confuso. Quem era? Perguntou Christiane. Trabalho. Preciso resolver uma coisa rapidamente. Mas as flores, você escolhe. Confio no seu gosto. 1 hora depois, Denner encontrou Cláudia numa mesa discreta no fundo do café. Ela era uma mulher de meia idade, aparência séria e óculos de armação discreta. Obrigada por...
Vir, disse ela quando ele se sentou. Vamos direto ao assunto. Valéria está planejando algo terrível para o seu casamento. Que tipo de coisa? Uma armadilha. Ela quer destruir seu relacionamento com Cristiane. Denner se inclinou para a frente. Como? Há uma gala beneficente no Copacabana Palace na véspera do seu casamento. Vocês foram convidados? Sim, mas decidimos não ir. Queremos uma noite tranquila antes da cerimônia. Valéria está contando com isso. Ela contratou uma mulher para seduzi-lo publicamente numa festa alternativa no mesmo hotel. Tem fotógrafos pagos para registrar tudo. E por que está me contando isso? Cláudia suspirou. Porque trabalho para Valéria há 5 anos e nunca a vi tão obcecada por vingança. Isso não é mais sobre política ou negócios, é pessoal. Continue. O plano é fazer com que Cristiane descubra você numa situação comprometedora. Mesmo que nada aconteça realmente, as fotos vão parecer convincentes. Que tipo de mulher ela contratou? Acompanhante de luxo, especialista em sedução. Vai abordá-lo numa festa que pareça casual, mas tudo será armado. Denner passou as mãos pelo cabelo. Por que está me ajudando? Porque conheço Cristiane. Ela veio ao meu escritório algumas vezes para resolver questões burocráticas do projeto. É uma mulher decente, íntegra. Não merece ter a vida destruída por vingança. O que posso fazer? Vá à gala. Leve Cristiane. Desmascarem o plano juntos. Como? Quando a mulher se aproximar, Cristiane deve estar presente. Tornem óbvio que é uma armação. E os fotógrafos? Deixem eles fotografarem. Mas fotografarem vocês unidos, desmontando a farsa. Denner ficou em silêncio, processando as informações. Há mais uma coisa, disse Cláudia. Valéria também está preparando documentos falsos sobre irregularidades no projeto. Se o plano da festa não funcionar, vai tentar destruir vocês profissionalmente. Documentos falsos? Comprovantes de propina, relatórios de impacto forjados, testemunhas compradas. Ela tem recursos e contatos. Meu Deus! Por isso precisam agir rápido. Se desmascarem o plano da festa, ela vai recuar. Valéria só age quando tem certeza da vitória. Denner se levantou. Como posso confiar em você? Não pode, mas pode confiar no seu instinto. E seu instinto está dizendo que precisa proteger. Cristiane. Obrigado. Não me agradeça ainda. Conversamos depois que tudo terminar. Saindo do café, Denner se sentia dividido entre raiva e determinação. Valéria havia ultrapassado todos os limites, mas agora ele tinha uma chance de virar o jogo. A questão era, como contar tudo para Cristiane sem parecer louco? E será que ela acreditaria numa história tão bizarra? Conseguiria Denner convencer Cristiane a participar do plano sem revelar toda a extensão da ameaça de Valéria? Naquela noite, no apartamento de Cristiane, um 2 quartos aconchegante na Vila Madalena, decorado com peças de artesanato, mineiro, Denner ensaiou mentalmente como abordar o assunto. Ela estava na cozinha preparando café, cantarolando baixinho uma música de Milton Nascimento. Cristiane? Ela não tirou os olhos da xícara que preparava com o cuidado ritual dos mineiros. Preciso te contar uma coisa. Algo no tom dele a fez se virar. Sério? Muito sério. Ela trouxe as xícaras para a sala e se sentou ao lado dele no sofá de linho bege. A luz suave da luminária criava um ambiente íntimo. Pode falar. Denner respirou fundo. Valéria Torres está tentando sabotar nosso casamento. Cristiane quase derrubou o café. O quê? Ela está planejando uma armação para me comprometer publicamente e te magoar. Denner, você está falando sério? Completamente. Ele contou tudo. A chantagem inicial, as ameaças ao projeto, a conversa com Cláudia. Cristiane o ouviu em silêncio, seu rosto passando por várias expressões. Espera, você sabia dessa chantagem há semanas e não me contou? Queria te proteger. Me proteger? Ela se levantou bruscamente. Denner, sou sua sócia neste projeto. Qualquer problema me afeta diretamente. Eu sei, mas nada. Como pôde tomar essa decisão sozinho? Denner reconheceu a raiva justificada nos olhos dela. Você está certa. Desculpe. Desculpe? Cristiane começou a andar pela sala.
Essa mulher está ameaçando nossa vida profissional e pessoal. E você acha que um desculpe resolve? O que quer que eu faça? Quero que seja honesto comigo. Sempre. Ela parou na frente dele. Em que mais você está me protegendo? Nada mais. Prometo. Como posso ter certeza? A pergunta doeu mais que Denner esperava. Porque te amo e cometi um erro. Um erro estúpido de achar que podia resolver tudo sozinho. Cristiane se sentou novamente, mas manteve distância. Conte tudo de novo, cada detalhe. Ele repetiu a história, desta vez incluindo todas as nuances. Cristiane o interrompeu com perguntas precisas, sua mente analítica, processando informações como faria com um projeto arquitetônico. Essa Cláudia, disse ela finalmente. Por que deveríamos confiar nela? Não temos escolha. Sempre temos escolha. A questão é escolher a menos ruim. E qual seria? Cristiane ficou em silêncio por alguns minutos, olhando pela janela, para as luzes da cidade. Vamos à gala, decidiu. Tem certeza? Se não formos, Valéria vai inventar outra armadilha. Pelo menos desta vez sabemos o que esperar. E se der errado? Denner, meu amor. Ela se aproximou e tocou seu rosto. Cresci numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Aprendi a lidar com fofocas, intrigas e gente mal intencionada desde criança. Mas isso é diferente. É uma mulher obcecada tentando destruir o que temos por ciúme e vingança? Parece bem familiar. Como assim? Quando fui estudar na USP, namorava um rapaz de Tiradentes, filho do prefeito. Quando ele descobriu que ia para São Paulo, tentou de tudo para me sabotar. Espalhou boatos sobre mim e tentou convencer meus pais que eu estava fazendo a escolha errada. Até inventou que tinha outro namorado na capital. E o que fez? Enfrentei, publicamente. Na festa junina da cidade, na frente de todo mundo, desmenti cada mentira e mostrei quem ele realmente era. E funcionou? Ele nunca mais se meteu na minha vida. Covardes só atacam quando acham que a vítima não vai revidar. Denner sorriu pela primeira vez naquela noite. Então você acha que devemos enfrentar Valéria? Acho que devemos destruir o plano dela, tão completamente que ela nunca mais ouse nos incomodar. Como? Cristiane se levantou com determinação renovada. Deixa comigo. Sei exatamente como lidar com mulheres como Valéria Torres. Vai me contar o plano? Você me contou o seu? Touché. Denner riu. Mereço. Merece. Mas desta vez vamos trabalhar juntos, como parceiros de verdade. Prometido. Ela se sentou no colo dele e o beijou suavemente. Denner. Sim? Não me esconda mais nada, jamais. Porque se descobrir que você está me protegendo novamente, eu mesmo cancelo o casamento. Entendido. Ótimo. Agora me ajude a escolher um vestido devastador para essa gala. Por quê, Cristiane? Sorriu com uma malícia que ele nunca vira antes. Porque Valéria Torres vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Que plano Cristiane estava arquitetando? E seria suficiente para derrotar Valéria definitivamente. O Copacabana Palace brilhava com toda a sua pompa Art Deco quando Denner e Cristiane chegaram à gala beneficente. Ela havia escolhido um vestido longo de seda verde esmeralda que acentuava seus olhos e complementava o anel de noivado. O decote era elegante, mas ousado o suficiente para chamar atenção. Está linda, murmurou Denner, oferecendo o braço. Obrigada, lembre-se, haja natural até darmos o sinal. E qual é o sinal? Você vai saber. O salão fervilhava com a elite carioca e paulistana. Cristiane cumprimentava as pessoas com charme natural, mas Denner notava como seus olhos vasculhavam discretamente o ambiente. Onde está ela? Sussurrou ele. Paciência. Após uma hora de conversas sociais e coquetéis, Cristiane tocou o braço de Denner suavemente. 10 horas. Vestido vermelho. Loira platinada. Denner olhou discretamente e viu uma mulher deslumbrante se aproximando. Alta, curvilínea, com um vestido vermelho que deixava pouco à imaginação. Ela sorria de forma sedutora, enquanto caminhava diretamente na direção deles.
Ação, murmurou Cristiane. A mulher chegou até eles com movimentos calculados. Denner Ramos, disse ela com voz aveludada. Sou Melissa Santos, admiradora do seu trabalho. É prazer, respondeu ele formalmente. E você deve ser a famosa Cristiane. Melissa estendeu a mão com um sorriso falso. Ouvi tanto sobre vocês. Imagino, disse Cristiane com doçura venenosa. E você é consultora em relações públicas. Trabalho com desenvolvimento urbano também. Que interessante. Para qual empresa? Melissa hesitou por uma fração de segundo. Freelancer. Ah, entendo. Cristiane se aproximou. E como conhece o trabalho do Denner? Leio muito sobre arquitetura e urbanismo. Fascinante. Então deve saber sobre nossa abordagem inovadora, integrando elementos coloniais brasileiros com um design contemporâneo. Claro, claro. E o que acha da nossa solução para os muxarabes adaptativos na fachada oeste? Melissa piscou confusa. É revolucionário, especialmente considerando que não temos muxarabes neste projeto, disse Cristiane suavemente. O sangue drenou do rosto de Melissa. Cristiane sorriu como um predador que acabara de encurralar sua presa. Denner, querido, disse Cristiane, em voz alta o suficiente para ser ouvida pelas mesas próximas, parece que nossa nova amiga Melissa não conhece tanto sobre arquitetura quanto afirma. Várias cabeças se viraram na direção deles. Denner percebeu flashes discretos sendo disparados. Na verdade, continuou Cristiane, estou começando a suspeitar que Melissa não é exatamente quem diz ser. Eu preciso ir ao banheiro, gaguejou Melissa. Que pena, e eu que estava tão ansiosa para discutir técnicas construtivas. Melissa saiu correndo, literalmente. Cristiane a seguiu com o olhar antes de se virar para o público que havia se formado. Pessoal, anunciou ela, parece que alguém contratou uma acompanhante para seduzir meu noivo na véspera do nosso casamento. Gaspes audíveis ecoaram pelo salão. Mas como podem ver, continuou ela pegando a mão de Denner, será preciso mais que isso para abalar um relacionamento construído sobre confiança mútua e amor verdadeiro. Aplausos espontâneos irromperam. Denner a encarava com admiração e espanto. Além disso, acrescentou Cristiane, quem quer que tenha planejado isso claramente subestimou tanto minha inteligência quanto a integridade do Denner. Mais aplausos. Alguns convidados vaiaram discretamente a tentativa de sabotagem. Do outro lado do salão, Denner avistou Valéria Torres observando a cena com expressão furiosa. Seus olhos se encontraram por um momento antes dela sair apressadamente. Como sabia que ela não conhecia a arquitetura? Perguntou Denner quando o grupo se dispersou. Porque mulheres como ela não se interessam por conhecimento, só por resultado. E também porque eu inventei os muxarabes adaptativos na hora. Você é brilhante. Sou mineira. Sabemos lidar com cobra desde pequenas. Eles dançaram até tarde, celebrando não apenas sua vitória sobre Valéria, mas o fortalecimento de sua parceria. Cada pessoa que os cumprimentava, elogiava, não apenas como haviam lidado com a situação, mas como demonstraram união diante da adversidade. Senhor Ramos, um homem se aproximou durante uma valsa lenta. Sim, sou jornalista da Veja SP. Poderia comentar sobre o incidente desta noite? Denner olhou para Cristiane que assentiu. Posso dizer que tentativas de sabotagem só fortalecem relacionamentos baseados em confiança verdadeira. E que pessoas com más intenções geralmente se revelam através de sua própria incompetência. E sobre as motivações por trás do incidente? Não posso especular sobre motivações alheias, mas posso dizer que pessoas seguras de si não precisam destruir a felicidade dos outros. No dia seguinte, as colunas sociais estavam repletas de elogios ao casal. Elegância sob pressão. Como enfrentar sabotagem com classe. O casal que virou exemplo de cumplicidade. Valéria Torres havia desaparecido do radar social carioca. Mas será que a derrota na gala seria suficiente para Valéria desistir, definitivamente? Ou ela preparava um último e desesperado ataque? Uma semana antes do casamento, quando Denner pensava que todos os problemas haviam sido resolvidos, Cláudia Rojas ligou novamente. Preciso vê-lo urgentemente,
disse ela sem preâmbulos. O que aconteceu? Valéria não desistiu. Pelo contrário, a humilhação pública a deixou mais perigosa. Como assim? Ela fabricou documentos que comprometem tanto você quanto Cristiane. Vai protocolizar uma denúncia na prefeitura amanhã. Que tipo de documentos? Comprovantes falsos de que vocês superfaturaram o projeto, que Cristiane não tem qualificação adequada para uma obra desse porte, que houve irregularidades nas aprovações. O estômago de Denner gelou. Como sabe disso? Porque me pediu para autenticar os documentos. Obviamente, me recusei. E agora? Agora ela vai conseguir outras pessoas para fazer o trabalho sujo. Denner, se esses documentos forem protocolizados, vocês vão enfrentar uma investigação longa e destrutiva. Mesmo que provem inocência, as marcas na reputação serão permanentes. O que posso fazer? Venha ao meu escritório, agora, e traga Cristiane. 1 hora depois, Denner e Cristiane se encontravam no modesto escritório de Cláudia na Vila Olímpia. Pilhas de documentos cobriam a mesa, e ela parecia não ter dormido em dias. Obrigada por virem, disse Cláudia. A situação é grave. Pode nos mostrar os documentos? Pediu Cristiane. Cláudia abriu uma pasta. São cópias que consegui, antes de me desligar do escritório de Valéria. Cristiane examinou os papéis com um olhar técnico. Isso aqui é bem feito. Quem não conhece os trâmites reais acreditaria. Exatamente o problema. Mas há erros, continuou Cristiane. Veja aqui. Eles forjaram uma assinatura minha de uma época em que eu ainda não havia sido contratada, e este carimbo da prefeitura tem número de protocolo inexistente. Você consegue provar isso? Perguntou Denner. Claro. Tenho todos os documentos originais organizados cronologicamente. Qualquer perito vai identificar as inconsistências. Mas isso leva tempo, alertou Cláudia. E enquanto isso, a denúncia ganha vida própria na imprensa. Então precisamos nos antecipar, disse Cristiane pensativamente. Como? Fazendo o que Valéria não espera, atacando primeiro. Denner a encarou. Explique. Vamos denunciar ela por falsificação de documentos, uso de cargo público para perseguição pessoal e tentativa de extorsão. Temos provas? Temos testemunha. Cristiane olhou para Cláudia. Você toparia depor contra ela? Arriscando minha carreira? Salvando sua dignidade, corrigiu Cristiane. Cláudia, você trabalhou para uma pessoa corrupta por anos. Tem chance de se redimir ajudando a expô-la. Cláudia ficou em silêncio por longos minutos. Eu teria proteção? Arranjo proteção de testemunha e um novo emprego, prometeu. Denner, onde? Na minha empresa, como supervisora de compliance. Sério? Completamente. Preciso de alguém que conheça os truques sujos para me ajudar a evitá-los. Cláudia respirou fundo. Está bem, vou depor. Os três passaram a noite preparando um dossiê completo contra Valéria. Cláudia forneceu detalhes sobre outros esquemas de corrupção, Cristiane organizou as provas técnicas e Denner contactou seus advogados. Na manhã seguinte, antes que Valéria pudesse protocolar sua denúncia, eles chegaram à prefeitura com um processo detalhado contra ela. A imprensa foi alertada simultaneamente. Empresário e arquiteta denunciam vereadora por corrupção e perseguição, estamparam os jornais. O escândalo explodiu. Valéria foi obrigada a se defender publicamente, mas suas explicações soavam fracas diante das provas apresentadas. É vingança, declarou ela, numa entrevista coletiva desesperada. Estão tentando me destruir, porque recusei suas propostas indecentes. Mas a estratégia saiu pela culatra. Cláudia apareceu na televisão naquela mesma noite, com gravações de conversas onde Valéria admitia estar destruindo aquele casal por prazer pessoal. Em 48 horas, Valéria Torres havia se tornado persona non grata na política paulistana. Renunciou ao mandato por motivos pessoais e desapareceu da vida pública. Acabou, disse Cristiane quando souberam da renúncia. Tem certeza? Tenho. Pessoas como Valéria são covardes. Quando a máscara cai publicamente, elas se escondem para sempre. Denner a abraçou com força. Como você sabia que ia funcionar? Porque Valéria cometeu o erro clássico dos corruptos.
Subestimou a honestidade. Ela não consegue entender que existem pessoas que preferem lutar a se curvar. Te amo. Eu também te amo. E agora? Ela sorriu. Podemos nos casar em paz. Mas seria mesmo o fim dos problemas? Ou outras surpresas os aguardavam? O dia 15 de dezembro amanheceu cristalino em Tiradentes. O céu azul de Minas contrastava perfeitamente com as fachadas coloniais e as montanhas verdejantes ao fundo. A cidade inteira parecia ter parado para o casamento de Cristiane Rodrigues. Na casa da família, Dona Aparecida comandava os preparativos finais com a eficiência de um general. Vizinhas iam e vinham ajudando com os últimos detalhes, mientras o aroma de quitanda mineira, pão de açúcar, biscoito de polvilho, broa de fubá, perfumava o ar. «Cristiane, vem cá!» gritou Dona Aparecida do quintal. Cristiane apareceu. Na porta dos fundos, ainda de roupão, com os cabelos em rolos. «O que foi, mãe?» «Olha quem chegou!» Um ônibus de turismo estacionava em frente à casa. Dele desceram cerca de 30 pessoas elegantemente vestidas, os convidados paulistanos que haviam aceitado o convite aventura para um casamento no interior. «Meu Deus!» murmurou Cristiane. «Chegaram cedo.» «Deixa comigo», disse seu Norberto, aparecendo com uma bandeja de quitutes. Mineiro sabe receber. Do outro lado da cidade, no Hotel Solar da Ponte, Denner ajustava o smoking pela 10ª vez. Seus padrinhos, empresários de São Paulo que nunca haviam saído da capital para um evento social, olhavam pela janela com curiosidade. «É pitoresco», comentou um deles. «É autêntico», corrigiu Denner. «Há diferença.» «Nervoso?» perguntou seu melhor amigo, Ricardo. «Ansioso. Nervoso era antes de conhecê-la. Agora só quero que chegue logo a hora.» Às 16 horas, a Igreja do Rosário estava lotada. Metade dos bancos ocupada por moradores locais, pessoas simples que viram Cristiane crescer e estudar. A outra metade, pela elite paulistana em seus trajes formais. O contraste era marcante, mas de alguma forma harmonioso. O padre Fernando, que batizara Cristiane, sorria orgulhoso no altar decorado com arranjos de rosas brancas e folhagens nativas. A música começou. Primeiro entraram as madrinhas, amigas de faculdade de Cristiane e primas de ambos os lados. Depois os padrinhos impecáveis em seus smokings. Finalmente a marcha nupcial. Todos se levantaram. Cristiane apareceu no portal da igreja como uma aparição. O vestido de seda com rendas tradicionais fluía ao redor de seu corpo, a cauda sendo cuidadosamente carregada por 2 sobrinhas pequenas. O véu de 3 metros bordado à mão criava um halo etéreo ao redor de sua figura. Mas foi seu rosto que cortou a respiração de Denner. Ela sorria com uma felicidade radiante, os olhos brilhando como estrelas. Cada passo pelo corredor central parecia uma dança suave. Seu Norberto a acompanhava com orgulho contido. Quando chegaram ao altar, ele beijou a testa da filha e colocou sua mão na de Denner. «Cuida bem dela, meu filho.» «Com minha vida», prometeu Denner. A cerimônia foi uma mistura perfeita de tradição e emoção. O padre Fernando falou sobre amor que constrói, não que destrói, sobre parceria que fortalece individualidades, sobre como 2 corações independentes podem escolher bater em sintonia. «Denner Ramos», disse o padre, «aceita Cristiane Rodrigues como esposa, prometendo amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza até que a morte os separe.» «Aceito.» Sua voz ecoou firme pela igreja. «Cristiane Rodrigues, aceita Denner Ramos como esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe.» «Aceito.» Ela sorriu através das lágrimas de felicidade. A troca de alianças aconteceu sob aplausos emocionados. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo foi espontâneo, apaixonado, arrancando vivas da congregação. Saíram da igreja sob uma chuva de pétalas de rosas e arroz, direto para o carro de noiva, um Fusca conversível dos anos 70, decorado com fitas e latas, emprestado pelo vizinho da família. A recepção no clube da cidade foi uma festa que,
Misturou dois mundos de forma mágica. Música clássica alternava com sanfona e viola caipira. Canapés sofisticados dividiam mesa com pamonha e pequi. Champanhe francês era servido junto com cachaça artesanal da região. Nunca vi nada igual, comentou uma socialite paulistana, provando linguiça de porco com mandioca. É assim que deveria ser sempre, respondeu Dona Aparecida. Comida feita com amor. Durante as danças, Denner valseou primeiro com Cristiane, depois com Dona Aparecida, enquanto seu Norberto se divertia tentando ensinar passos de quadrilha para os executivos de São Paulo. Feliz? Perguntou Denner, durante uma dança mais íntima. Mais que feliz, completa. Eu também. Denner. Sim? Obrigada. Por quê? Por me permitir ser quem sou. Por não tentar me mudar. Obrigado você por me mostrar quem eu posso ser. Eles dançaram até altas horas, cercados por duas famílias que, apesar das diferenças, se uniram na celebração do amor. Mas, e a lua de mel? Onde passariam? Os primeiros dias como marido e mulher. 3 dias depois do casamento, Denner e Cristiane aterrissaram em Fernando de Noronha. Denner havia reservado uma pousada exclusiva com vista para a Baía do Sancho, longe de tudo e todos. Era exatamente o que precisavam após meses de tensão e preparativos. É paradisíaco, sussurrou Cristiane, observando o mar turquesa da Tsisti, varanda de sua suíte. Como você, respondeu Denner, abraçando-a por trás. Os primeiros dias foram de pura descoberta. Mergulharam entre tartarugas marinhas, caminharam por trilhas desertas, assistiram ao pôr do sol mais espetacular de suas vidas. Mas foi na 3ª noite que Cristiane fez uma confissão que mudou tudo. Estavam na varanda compartilhando uma taça de vinho quando ela ficou estranhamente quieta. Em que está pensando? Perguntou Denner. Em você, em nós, em como chegamos até aqui. E em como sou grata por ter esperado. Esperado. O quê? Cristiane se virou para encará-lo. Denner, preciso te contar uma coisa. Algo que deveria ter dito antes do casamento. O coração dele acelou. O que é? Eu nunca estive com ninguém. Intimamente. Denner piscou várias vezes. Você quer dizer? Sou virgem. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som das ondas quebrando na praia abaixo. Denner processava a informação, tentando entender como não havia percebido. Por quê? Perguntou finalmente. Porque nunca contei ou porque esperei? As duas coisas. Cristiane suspirou. Não contei porque sabia que você ficaria pressionado, e esperei porque minha avó sempre dizia que a primeira vez deveria ser especial, com alguém que valesse a entrega completa. E eu valho. Você é a primeira pessoa por quem me apaixonei de verdade, a primeira que me faz querer conhecer essa intimidade. Denner a puxou para si, beijando sua testa com ternura infinita. Cristiane, isso muda tudo. Como assim? Ela se afastou, preocupada. Muda porque agora entendo por que você é tão especial, porque parecia diferente de todas as mulheres que conheci. Diferentes como? Pura. Não no sentido religioso, mas inteira. Sem cicatrizes emocionais de relacionamentos ruins, sem jogos, sem máscaras. E isso é bom ou ruim? É perfeito. Naquela noite, numa cabana sobre palafitas com o oceano sussurrando embaixo, Denner descobriu uma dimensão do amor que jamais experimentara. A entrega de Cristiane foi total, vulnerável, confiante. Ele se surpreendeu com sua própria paciência, sua necessidade de tornar cada momento especial para ela. Doeu? Perguntou depois enquanto ela descansava em seus braços. Um pouco, mas foi mágico. Para mim também. Mesmo? Mas você já... Nunca assim. Nunca sabendo que estava sendo o primeiro. Nunca sentindo tanta responsabilidade e privilégio ao mesmo tempo. Eles passaram o resto da lua de mel, explorando não apenas as belezas naturais de Noronha, mas descobrindo um ao outro de formas que vão além do físico. Cristiane se revelou uma companheira apaixonada e curiosa. Denner descobriu que fazer amor com alguém que se ama completamente é completamente diferente de sexo casual.
Você me transformou, disse ele na última noite, enquanto observavam estrelas cadentes. Como assim? Me ensinou que intimidade real não tem a ver com experiência, mas com conexão. E você me ensinou que vale a pena esperar pela pessoa certa. Sempre vai valer, para todo mundo. No voo de volta a São Paulo, Cristiane dormia encostada no ombro de Denner. Ele observava seu rosto sereno e se maravilhava com como havia tido sorte. Não apenas por encontrá-la, mas por ela ter escolhido compartilhar sua vida, toda sua vida, com ele. O piloto anunciou que estavam iniciando a descida. São Paulo apareceu pela janela, imensa e cinzenta, mas desta vez não parecia assustadora. Era simplesmente o lugar onde construiriam sua vida juntos. Chegamos, murmurou Cristiane, despertando. Chegamos a muitas coisas, respondeu ele, beijando seu cabelo. Mas que surpresas os aguardavam de volta à realidade? Como seria construir uma vida juntos após descobertas tão profundas? 3 meses após a lua de mel, Cristiane fez um anúncio que transformaria suas vidas para sempre. Era uma manhã de março, quando ela chegou ao escritório com uma expressão misteriosa. Denner, preciso te contar uma novidade. Ele ergueu os olhos das plantas arquitetônicas que revisava. Que tipo de novidade? Do tipo que muda tudo. Algo no tom dela o fez se levantar e dar atenção total. Estou ouvindo. Estou grávida. O silêncio preencheu o escritório. Denner piscou várias vezes, processando a informação. Grávida, tem certeza? 3 testes, 3 positivos. Grávida, repetiu ele como se testando o sabor da palavra. Você está bem? Parece pálido. Subitamente o rosto de Denner se iluminou com o sorriso mais puro que Cristiane já vira. Ele a ergueu do chão e girou com ela na sala. Vamos ter um bebê, um bebê! Denner, me coloca no chão. Desculpe. Ele a depositou cuidadosamente, como se ela fosse feita de cristal. Não machuquei você? E o bebê? Estamos bem, os dois. É inacreditável. Quando? Novembro, pouco antes do primeiro aniversário de casamento. Perfeito, absolutamente perfeito. Naquela mesma semana, começaram a procurar uma casa. O apartamento de Denner, em Moema, por mais luxuoso que fosse, não parecia adequado para criar uma família. Quero algo com quintal, disse Cristiane enquanto visitavam um sobrado na Vila Madalena. Criança precisa de contato com a natureza. E se fosse fora de São Paulo? Sugeriu Denner. Como assim? Lembra daquele terreno na Serra da Mantiqueira que visitamos, com a nascente natural? Lembro. Por quê? E se construíssemos nossa casa lá? Você projetaria do zero exatamente como sempre sonhou. Os olhos de Cristiane brilharam. Sério? Completamente. Podemos manter o escritório em São Paulo, mas viver num lugar onde nosso filho possa crescer com ar puro e liberdade. Mas e o projeto da Faria Lima? Está praticamente concluído, e posso gerir os negócios de qualquer lugar. 2 semanas depois, estavam de volta à Serra da Mantiqueira. O terreno de 5 hectares se estendia por uma encosta suave, com vista panorâmica das montanhas. A nascente natural brotava de uma formação rochosa, criando um riachinho que serpenteava pela propriedade. Aqui, disse Cristiane, parada numa clareira. A casa vai ficar aqui. Por que este ponto? Porque tem vista da nascente, proteção natural dos ventos e orientação solar perfeita. Ela se virou para ele. E porque é aqui que me sinto em casa. A construção levou 7 meses. Cristiane projetou uma casa que era simultaneamente moderna e tradicional, linhas limpas e contemporâneas, mas usando materiais regionais como pedra e madeira de reflorestamento. Varandas amplas abraçavam a estrutura, criando espaços de transição entre interior e exterior típicos da arquitetura mineira. É perfeita, disse Dona Aparecida quando veio conhecer a obra. É nossa, respondeu Cristiane, a barriga já evidente sob o vestido solto. Em novembro, nasceu Gabriel Ramos Rodrigues. O parto foi no Hospital Albert Einstein, mas 3 dias depois estavam de volta à Serra da Mantiqueira, apresentando o filho ao seu futuro lar. Olha, Gabriel, sussurrou Cristiane, carregando o bebê até a nascente. Esta água vai te acompanhar crescendo.
Denner observava mãe e filho com emoção profunda. Gabriel tinha os olhos castanhos da mãe e promessa de ter os cabelos escuros do pai. Em que está pensando? Perguntou Cristiane. Em como a vida pode mudar completamente em um ano. Há 12 meses eu era um empresário solteiro obcecado por negócios. Hoje sou pai, marido e finalmente entendo o que significa sucesso real. E o que significa? Significa encontrar alguém com quem compartilhar tudo. Significa construir algo que vai durar além de nós. Significa amor. Significa que o amor torna tudo possível. Um ano depois, no primeiro aniversário de Gabriel, eles organizaram uma festa no quintal da casa. O bebê engatinhava pelo gramado sob o olhar atento dos avós. Dona Aparecida e seu Norberto haviam se mudado para uma casa menor na propriedade, ajudando nos cuidados do neto. Brinde, disse Denner, erguendo uma taça de champanhe, enquanto Gabriel cochilava no colo de Cristiane. A quê? A mulher que me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em propriedades ou contratos, mas em encontrar alguém com quem construir uma vida. E a nascente que trouxe vida nova para todos nós, completou Cristiane, olhando para a água que continuava brotando das pedras, alimentando jardins e sustentando sonhos. A nossa família. A nossa família. Eles brindaram enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de rosa e laranja. Gabriel despertou no barulho suave e sorriu, seu primeiro sorriso consciente. E ali, naquele momento, perfeito, Denner compreendeu que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas o significado de sua existência. O amor havia fluído inesperadamente em suas vidas como aquela nascente, constante, nutriz, transformador.